Olá, boa tarde. Pela primeira vez na sua história, a União Europeia conta com uma mulher à frente da Comissão, que gera o destino dos Estados-membros. A eleição de Ursula von der Leyen leva-nos hoje a olhar os desafios europeus com o olhar de Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Antes, olhamos ainda os temas da atualidade religiosa. Papa Francisco nomeou Dom Vitorino Soares, bispo auxiliar do Porto. Eu dizia, mesmo entre os jovens, às vezes nos meus seminários, que havia duas coisas que nunca me iam acontecer, que era ser bispo e morrer afogado. Depois disto já tenho receio de morrer afogado. Espero que não seja neste mar tão doce que é a Diocese de Porto. Os 10 anos que eu passei no Secretário da Juventude permitiu-me a escola da vida, que é a escola da realidade, conhecer um pouco a realidade da Diocese de Porto e desafiar-me também a esse tipo de acompanhamento, que é o estar com as pessoas e que a paróquia me permitiu. A paróquia, aqui em Castelo de Cepeda, há 25 anos também, ajudou-me de facto, não digo de trunfo, mas a ser pastor e a estar com as pessoas, acompanhá-las. As pessoas também me ajudaram a ser pastor, o rebanho ajudou-me a ser pastor. O ser natural daqui da Diocese de Porto, permite-me esse privilégio de conhecer um pouco mais a Diocese e é nesse sentido, se eu puder ser útil também ao Sr. Dom Manuel e à Diocese e à Igreja de Porto, muito bem. O primeiro grande objetivo é colaborar e ser fiel ao Dom Manuel, que é o Bispo titular de Porto. Já colaborava com ele como parco, vou colaborar agora como ele, também como Bispo, como irmão no Episcopado. Embora como bispo eu tinha uma proposta que era tentar levar por diante a proposta que o Papa Francisco faz, que é um bispo que muitas vezes vai à frente do povo para apontar uma estrada, manter uma esperança viva, outras vezes alguém que vai no meio do povo de forma simples e misericordiosa e finalmente alguém que também vai atrás, acompanhando os últimos, aqueles que têm mais dificuldade a andar. Este serviço que me é pedido e que Deus vê em mim, eu ainda não o vejo, espero que Ele me ajude a vê-lo também, a partir de agora. O Secretariado Diocesano da Educação Cristã do Porto promoveu as suas jornadas catequéticas de formação. O Secretariado Diocesano da Educação Cristã do Porto dinamizou as suas jornadas catequéticas 2019 no Seminário de Vilar. Um encontro de formação para catequistas e outros agentes educativos que já se realizou pela 15ª vez e continua a ser importante e atual. É muito importante a formação, porque se nós não tivermos formação não conseguimos transmitir aquilo que realmente nos propomos. Mas o mais importante é conseguirmos transmitir aquilo que somos. Como catequistas somos testemunhas e, portanto, o mais importante é criarmos dinamismos e ferramentas para primeiro nos transformarmos a nós, para depois podermos transformar os outros. Hoje a educação está em crise, como nós sabemos, é preciso toda uma arte para educar, por isso não é qualquer um que pode ser catequista e o catequista é alguém que precisa de facto de uma formação inicial e de estar toda a vida em formação. Com o tema Todos discípulos missionários, a alegria do Evangelho e a nossa missão, o encontro realizou-se no Seminário de Vilar. Aos participantes foram propostos 7 itinerários formativos intensivos com temas relacionados com a pedagogia e a catequética, a área da Bíblia e doutrinal e também da psicologia e centrados na adolescência. A minha missão aqui hoje foi, sobretudo, levar os catequistas a tomar consciência desta realidade adolescente, do que é estar com o adolescente, e para estar com o adolescente é preciso conhecer o adolescente, entrar numa relação de comunicação com o adolescente para depois poder acompanhar o adolescente. Dizer-lhes que não é preciso falar muito, basta estar com o adolescente e que é uma figura importantíssima no crescimento do adolescente e na construção da sua identidade.
Hoje, de facto, o catequista tem que ser uma testemunha, alguém que experimentou na sua pele o encontro com Jesus Cristo, que faz parte de uma comunidade, que se sente enviado por uma comunidade. E depois precisa de formação específica, quer do ponto de vista dos conteúdos da doutrina e da palavra, do ponto de vista bíblico, quer do ponto de vista das ciências da pedagogia e da catequética, quer das ciências da psicologia. Os catequistas do setor da infância à catequese de adultos encontram desafios em todas as idades, às quais devem saber dar resposta. Temos sentido, curiosamente, cada vez uma maior afluência de adultos, quer a nível do crisma, pronto, o que já não é propriamente um trabalho de iniciação, ou melhor, que não deixa de ser um trabalho de reiniciação, porque na maior parte deles a proximidade para com a Igreja está um bocado desvanecida e, em particular, digamos assim, a proximidade com Jesus e com a vida de Jesus também já passou talvez um bocadinho para segundo plano, mas mesmo a nível de iniciação para o batismo, digamos, tem havido uma maior procura. Exige uma mudança de mentalidade, uma adaptação. Trabalhar com os adultos ainda assusta os professores, muito mais os nossos catequistas. Agora, há experiências muito significativas e penso que é um projeto e um processo para ser levado pouco a pouco, sem forçar, mas que está a dar frutos, porque precisamos absolutamente de uma formação do adulto, de um acompanhamento da família. A criança por si só dificilmente poderá fazer um caminho de iniciação cristã. Depois das jornadas catequéticas do Secretariado Diocesano de Educação Cristã do Porto, o calendário informa que a próxima grande formação são as Jornadas Nacionais, em outubro, em Fátima. Os processos de transmissão da fé estiveram em análise em Braga no primeiro encontro ibérico de catequetas. O encontro acontece no ambiente ibérico entre quem estuda os processos de transmissão da fé e aqueles que lideram os organismos coordenadores desses processos. Investigadores e professores universitários, por um lado, e diretores nacionais ou diocesanos de secretariados da catequese, por outro, quiseram partilhar experiências e estudos num encontro de catequetas que possa ajudar a melhorar práticas catequéticas no tempo atual. Um dos trabalhos imprescindíveis é a reflexão científica, a reflexão, digamos assim, robusta sobre aquelas que são as nossas práticas. E a Faculdade de Teologia, o seu núcleo de Braga, inscreve-se precisamente aqui, que é o serviço que prestamos num diálogo com a realidade, com o mundo no qual vivemos, ajudando a compreender a experiência de fé e a dizê-la de uma forma, de uma forma organizada, sistemática, que é o nosso trabalho, é o nosso contributo à pastoral. Um contributo dado num tempo desafiador, com alterações profundas e rápidas, a exigir uma reflexão estável sobre o contexto em que acontece a transmissão da fé. E aqui é o que a reflexão científica tem muito a dar, porque nós compreendemos, ou procuramos compreender a realidade, perceber as pontes e o modo como a missão da Igreja se pode realizar, e a edificação da Igreja hoje, como sempre, precisa de uma reflexão que ajuda a compreender o mundo e a proposta de experiência de fé, que de alguma forma ajudam a dizer a boa nova da salvação hoje. É uma questão de linguagem, é uma questão de métodos, mas acima de tudo é uma questão de leitura da realidade, nesta velocidade a que todos vivemos, que nos ajuda a compreender o mundo no qual estamos. Depois, os próprios processos de transmissão da fé, da catequese. Hoje, como sempre, trata-se de um serviço a um dom que é de Deus. La dificultad es cuando prescindimos de la acción divina y creemos que somos nosotros los protagonistas. Si consentimos que Dios sea el protagonista para engendrar sus propios hijos y nosotros nos ponemos a la escucha, al discernimiento y nos ponemos a su servicio, a lo mejor resulta mucho más sencillo la iniciación cristiana. E quando se quer identificar em que consiste a iniciação cristã, o núcleo central passa sempre pela experiência de relação com Deus. La iniciación cristiana es introducirnos en la vida divina, lo cual pasa por una experiencia cristiana y a su vez esa experiencia cristiana reclama unos conocimientos, unos modos de vida, unas celebraciones litúrgicas, una oración, la vida comunitaria y la vida de misión. Por tanto, todo está integrado desde ese núcleo esencial de querer vivir en relación con Dios, tener una experiencia de Dios profunda, pero que reclama todos esos elementos.
Um processo onde os catequistas desempenham um papel central e que merece, por isso, uma aposta crescente na formação por parte dos responsáveis pela catequese em Portugal. É útil e fundamental apostar naquilo que é a formação dos catequistas para o acompanhamento. E, sobretudo, como o Papa diz no Evangelho Gaudium, que os catequistas, no fundo, sejam sujeitos, eles próprios, de um acompanhamento, se deixem acompanhar. Agora sabemos que, na prática, o catequista tem que ser criativo. E acompanhar pressupõe saber o que é o acompanhamento, saber onde é que se quer chegar, ter uma visão global daquilo que é a missão do catequista, para poder depois, concretamente, iniciar passos nessa arte de acompanhar. E nós queremos que a formação de catequistas se insira na categoria encontro. O catequista é catequista quando transmite, mas o catequista é catequista quando ele se encontrou primeiro com a pessoa de Jesus Cristo, que não seja apenas uma formação para ser catequista, mas uma formação para ele próprio ser discípulo, para ele próprio caminhar também como cristão. E na vocação batismal insere-se, por sua vez, a vocação a ser catequista. Ser cristão e ser catequista, duas faces de uma mesma moeda e que são fundamentais para que o processo de iniciação cristã permita assumir o dom da fé e motive ao compromisso da missão. É fundamental que o período de catequese da infância e adolescência, e depois continuado na juventude, seja um período em que se lancem as bases do ser cristão. A nossa catequese da infância e adolescência deve ser uma catequese de iniciação à fé, de descoberta da fé, de discipulado e de encontro com Jesus Cristo. E eu penso que esta é que é a grande opção da catequese. O primeiro encontro ibérico de catequetas decorreu em Braga, por iniciativa do Núcleo Local da Faculdade de Teologia, e contou com o apoio do Secretariado Nacional da Educação Cristã. Agência.eclésia.pt é o portal informativo da Igreja Católica, onde pode acompanhar estes e outros temas da atualidade. Agora olhamos a Europa e a nova Presidente da Comissão Europeia, Graça Franco. Ainda há relativamente pouco tempo, isto antes das eleições europeias, o nosso episcopado emitiu uma nota em que fazia vários desafios, vários alertas para o estado desta nossa União. Agora há uma senhora que foi eleita por poucos votos, mas ganhou, venceu o escrutínio e que no seu discurso inicial fez referência a desafios muito concretos, aliás, muito em sintonia com as propostas dos bispos portugueses também. É verdade, as propostas dos bispos portugueses eram sobretudo dar linhas de reflexão às pessoas para escolherem aquilo que seria o novo programa da Europa e os novos desafios da Europa. Na altura havia ainda um processo que estava sobre a mesa, que era um processo de escolha baseado no quem escolhe os deputados para o Parlamento Europeu já tinha apresentado, digamos, o seu candidato ao Presidente da Comissão, e este processo voltou todo atrás, ou seja, depois de eleitos os deputados, a verdade é que o Conselho vetou aqueles que eram quer o candidato do Partido Popular Europeu, que ganhou as eleições, quer o do Partido Socialista, quer o do Partido Liberal, que entre si formam os três a maioria. E, portanto, Úrsula chega como uma segunda, terceira escolha até para ser aprovada pelos parlamentares, e havia, digamos assim, uma dorzinha de cotovelo, havia que engolir ali, assim, por parte dos deputados do Parlamento Europeu, aquilo que era uma violação por parte do Conselho, um abuso de poder por parte do Conselho, e a verdade é que a senhora van der Leyen tinha que conquistar
quase 1 a 1 os seus votos. E no final, mesmo antes da votação, ela tinha garantido o apoio dos 3 grandes grupos parlamentares, que agora são aqueles que a geringonça agora tem que funcionar, digamos, sempre na Europa, porque nenhum partido, o partido ganhador não tem maioria, tem sempre que formar com os 2 outros partidos, com os socialistas e com os liberais, e portanto estava assim muito tremido. Todos juntos somavam 444 votos, mas a verdade é que era muito difícil conseguir aqueles 274 essenciais. A senhora Ursula von der Leyen conseguiu, no fundo, mais 9 deputados do que o mínimo necessário e conquistou-os com o seu programa, digamos, dito sobretudo no discurso final. E nesse discurso é muito curioso, bate todos os pontos da Carta dos Bispos e diríamos que podia ser a candidata a surgir dessa carta. Um grande alinhamento com a doutrina social da Igreja. É verdade, ela vem do grupo da CDU, portanto dos cristãos-democratas, mas o alinhamento é total, por exemplo, em relação ao clima. O clima que poderia ter ganho, digamos, todos os votos dos verdes, não fossem os verdes terem a tal dor de cotovelo, não vamos votar em ninguém que venha do PPE, e arranjaram ali uma desculpa de mal pagador para dizer ela não excluiu a extrema-direita, também aceita, portanto não vamos votar nela. Mas a verdade é que ela propõe 2 coisas importantíssimas, uma das quais é fazer com que a Europa cumpra, digamos, o balanço zero nas emissões de dióxido de carbono já em 2050. Parece longe, mas é muito para além das metas necessárias. Em matéria de direitos da mulher, por exemplo, ela foi, enquanto Ministra da Família da Alemanha, a mulher que duplicou o número de creches e introduziu a licença de parentalidade para os homens. Portanto, era uma das recomendações que vem na Carta dos Bispos. Tem 7 filhos. Ela tem 7 filhos. Terá uma sensibilidade especial para estas questões. E ela falou nisso. Ela disse que a Europa era a sua paixão de carreira, como mãe, logo a priori, como médica, portanto ela é médica ginecologista e exerceu durante algum tempo, quase uma década, e enquanto política, onde ela só entrou aos 46 anos. É muito interessante a carreira dela, portanto, e chegou a Ministra da Defesa, depois da Família e do Trabalho, e no trabalho promete exatamente coisas que também estavam, quer um salário mínimo decente em toda a Europa, portanto, uniformizar isto vai ser uma das suas batalhas, e um subsídio de desemprego decente para toda a Europa, um combate ao desemprego jovem com ajudas reais de um fundo global de desemprego. Tudo isto são propostas muito inovadoras e que vai ter grande dificuldade depois a passar em Conselho. Prometeu ao Parlamento Europeu que tudo aquilo que fosse votado por maioria qualificada no Parlamento, ela faria proposta sua e apresentava ao Conselho, porque só a Comissão tem, enfim, poder de iniciativa legislativa, o Parlamento Europeu não tem, mas isto é, portanto, um passo à frente daquilo que está nos tratados. Propôs manter uma política, como a de Merkel, de hospitalidade e apoio aos refugiados comum de asilo, o que vai ser difícil de fazer, mas ela recordou que salvar vidas no mar é um direito humano, portanto é um dever humano, não é sequer um direito, é um dever da humanidade. Lembrou também algumas coisas que os bispos tinham lembrado em relação à solidariedade inter-europeia, ou seja, um fundo especial para ajudar aqueles que não estão tão capacitados, por exemplo, para sofrer um choque externo, com preços de petróleo ou com qualquer coisa assim, ou mesmo na política de asilo, não têm meios para fazer face a esse apoio hospitaleiro, foi assim que ela falou. A sua escassez de votos, digamos assim, e o facto de algumas famílias políticas
terem votado ao lado daquilo que é tradicional para reunir aqui algum consenso. Isto depois, futuramente, pode-se revelar difícil para ela para fazer valer essa intencionalidade governativa que ela expressou. Eu acho que vai expressou. ser difícil, sim. Dentro do Parlamento Europeu, menos difícil, porque ela, apesar de tudo, ainda vai apresentar o seu programa, e ela pôs uma condição que também é difícil e que desafia os Estados, que é a sua comissão vai ser constituída 50% por mulheres, 50% por homens. Portugal, por exemplo, apresentou Pedro Marques como proposta de comissário. Eu penso que seria bonito que António Costa, que foi um dos seus apoiantes desde a primeira hora e foi daqueles que mais dinamizou apoios dentro do Partido Socialista, que era particularmente difícil, e em que tínhamos, por exemplo, todos os alemães a votar contra. Aliás, ela teve o seu país a votar contra. Ela não é muito popular dentro da Alemanha, porque ela é Ministra da Defesa e a Defesa tem poucos meios, digamos, portanto, ela debate-se internamente com isso. Seria bonito que Portugal apresentasse agora uma mulher, não é? Exatamente. E tem mulheres super competentes. Mas há condições para este momento também relançar um bocadinho o espírito da verdadeira Europa e as coisas melhorarem um bocadinho, haver mais atenção. Eu acho que sim. Ela própria disse que ela foi primeiro europeia e depois alemã, e é verdade, ela nasceu num dos arredores de Bruxelas, filha de um alto funcionário da Comissão, e só aos 12 anos é que foi para a Alemanha, viver na Alemanha. Estudou em Londres e depois foi para os Estados Unidos com o marido, onde esteve bastante tempo, e depois é que regressou à Alemanha para fazer a sua carreira política. Portanto, ela tem muito mundo, e um mundo que vai muito para além da Alemanha. Agora, o problema é saber se ela depois consegue esquecer a indústria alemã, por exemplo, quando for pressionada internamente. Ela vem do eixo Paris-Bonn, daqueles equilíbrios todos entre o Macron, ela saiu da cartola, não é? De Macron e de Merkel. É esperar. Mas eu acho que é muito, digamos, muito inspiradora esta mulher. E ela tem uma vida que prova que não temos desafios, não é? Portanto, vamos lá ver se ela consegue pôr em prática a doutrina social da Igreja que ela defendeu. Exatamente. Defendeu ontem muito bem. No seu discurso. Muito obrigado, Graça Franco. Obrigado aqui pela sua presença. Termino a lembrar que mais logo pode acompanhar ainda na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.